Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos orar pela nossa palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por essa palavra, oramos pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu poder, nos ensinando os teus altos caminhos. Capacite e edifica a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, segundo livro das Crônicas, capítulo 34, o versículo 1 diz assim: Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e fundição. Até aqui. Veja, irmãos, nós estudamos a vida de Josias pelo livro de Reis. Agora, o livro de Crônicas, nesses 2 capítulos, nos dá alguns detalhes diferentes. Por exemplo, nos livros de Reis, nós vimos a Páscoa, que foi comemorada no 18º ano. Lá também vimos que Josias começou o seu reinado buscando o Senhor. Agora, o livro de Crônicas começa a nos dar uma pequena datação, que a gente percebe. Josias começa bem, ele tinha o coração voltado para o Senhor, mas apenas no 8º ano do seu governo que ele começou a fazer uma purificação da terra. E no 12º ano ele aprofunda isso. Então o que nós percebemos? Nós percebemos todo um processo, nós percebemos todo um caminhar, que muitas vezes se parece com a nossa conversão. Sempre quando nós chegamos, conhecemos o Senhor, nós não sabemos exatamente todas as coisas, vamos aprendendo, vamos caminhando, mas uma coisa acontece na vida do cristão. Ele vai experimentando mudança, ele vai experimentando santidade, ele vai experimentando purificação. Alguém que diz que nasceu de novo e não está num processo de santidade e purificação, essa pessoa precisa rever sua fé. Essa pessoa provavelmente está enganando a si mesmo. Por quê? Porque uma das marcas do cristão que nasceu de novo, ele vai ter mudanças. Não precisa ser tudo de uma vez, vai virar o apóstolo Paulo do dia para o outro. Não é isso. Mas você nota claramente, principalmente nas áreas mais graves, você percebe o trabalhar do Espírito Santo que vai trazendo mudança, convencendo do pecado, convencendo daquilo que desagrada a Deus. Então esse trabalho do Espírito Santo, ele traz frutos na vida de quem realmente nasceu de novo. Com Josias aqui, foi a mesma coisa. Nós temos que lembrar que o livro da lei estava perdido. Nós temos que lembrar que o livro da lei foi encontrado depois. Nós temos que lembrar que o ambiente espiritual que Josias veio, o seu pai Amon foi o rei ímpio, e o seu avô Manassés foi o rei que mais cometeu abominações em todo Judá. Porém, a diferença de Manassés é que Manassés se arrepende, se rende a Deus, é salvo, e já em vida começa a purificar a terra. Só que a contaminação era enorme, era em todas as áreas, como nós vimos no texto do livro dos Reis. Em especial, a gente sempre vê uma atenção na questão dos bosques sacrificiais e nos altos de adoração. Por quê? Porque isso está ligado à idolatria e está ligado talvez a um dos piores tipos de culto, a prostituição cultual. Que nós vimos que, inclusive, Josias, ele retirou de dentro do templo do Senhor os sodomitas, que eram prostitutos cultuais, e também retirou as prostitutas cultuais, que além da sua prostituição, faziam símbolos. É muito normal, é interessante essa questão do ser humano. Veja, ninguém nunca viu Deus. Nós servimos um Deus invisível. A Bíblia fala que o que se pode conhecer de Deus, você conhece olhando para Jesus. A marca das religiões idólatras,
Religiões que lidam com feitiçaria, normalmente é uma fé visual. Ela envolve lembranças, ela envolve feitiços, ela envolve talismã, ela envolve recordações. Vou dar um exemplo muito famoso. Existe uma coisa chamada Lágrima Crucis, que é supostamente um pedacinho da cruz de Jesus. Já foi vendido tanto Lágrima Crucis na história, que a cruz de Jesus acho que atravessaria o Brasil de sul a norte. De tanta lembrancinha que tem. Pode ver, todo lugar que tem peregrinação, o pessoal traz lembrança. É o local sagrado, é a lembrança que é santa. Isso é muito marcante na fé das pessoas. Então a gente percebe aqui que Josias, mesmo sem ter o livro da lei, ele começa pelo bom senso, provavelmente orientado por algum sacerdote, alguém conhecia a lei, ele começa a fazer essa limpeza espiritual. E o auge dela vai chegar no 18º ano do seu governo, quando ele vai estar com 26 anos. Aí é o auge da purificação. Lembrando, gente, instantâneo. Eu posso ter errado, mas eu conheço duas coisas na Bíblia que são instantâneas. Primeiro, quando Deus tira o coração de pedra e põe o coração de carne, novo nascimento. Segundo, que eu conheço, e aí a salvação. Segundo, que eu conheço que é instantâneo, as curas miraculosas. Os milagres do Senhor, normalmente, quando Deus faz, ele executa cabalmente. E, em geral, as demais coisas de Deus são processos. Alguns têm uma resposta mais rápida, alguns têm uma resposta mais lenta. Mas o nosso Deus é um Deus que trabalha com seus filhos, edifica os seus filhos, e o ministério do Espírito Santo, além de glorificar a obra de Jesus, é trazer santidade para a nossa vida. Essa é a marca do verdadeiro cristão, a busca da santidade. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 4. E derrubaram perante ele os altares de Baalins, e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura, e de fundição, quebrou, e reduziu a pó, e aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificados, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão e ainda de Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó. E tendo despedaçado todas as imagens em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Olha que interessante, veja. Ele profana os altares. Os primeiros altares que ele encontra em Judá, ele moe tudo e joga aquele pó em cima dos túmulos, para tornar aquilo ritualmente impuro. Só que ele não basta essa reforma apenas em Jerusalém e Judá, ele adentra o Reino do Norte, lembrando que o Reino do Norte deixou de existir antes de Josias, mas nessa época que o poder da Assíria estava se enfraquecendo, então houve uma janela de poder, o que propiciou a Josias purificar boa parte do Reino do Norte. Purificou Efraim, a maior tribo, Manassés, uma outra tribo grande, Naphtali, que era uma tribo ligada mais próxima ao litoral, e também purificou a tribo de Simeão. Quando ele chegou nesses lugares, ele destruiu o altar dos bezerros de ouro. Ele profanou aqueles altares com cinzas que ele retirou do túmulo dos sacerdotes, das pessoas que serviam aquelas abominações. O único túmulo que ele manteve de pé foi o túmulo do homem de Deus, que foi enviado de Judá contra o reino do norte, enfiou o dedo na cara de Jeroboão I, e aí esse túmulo ele não profanou. Por quê? Porque esse profeta tinha falado que havia um rei que ia destruir tudo aquilo. E essa palavra se cumpriu em Josias. Levou algum tempo? Levou aproximadamente 200 e poucos anos. Mas a profecia se cumpriu. Então Josias foi um rei que levou essas reformas até o fim.
Essa é a marca. Ele não teve meia palavra com Deus. Hoje em dia nós vemos muitas, entre aspas, conversões pela metade. Conversão pela metade não é conversão. A gente vê muita coisa que é fruto de emoção, muita coisa que é fruto de empolgação, muita coisa que muitas vezes é o processo que vai culminar na conversão. Muitas vezes é isso. Pode acontecer esse processo? Pode. Agora, eu não posso confundir alguém que nasceu de novo, que dá fruto, com alguém que ainda está no processo. Então eu tenho condições, lógico, com todo o temor, com toda a cautela, de avaliar a vida da pessoa. Aí alguns vão chegar e falar, mas pastor, você não está julgando a pessoa? Não, não estou julgando a pessoa. Eu estou fazendo o que a Bíblia manda, avaliando a vida dela por aquilo que a Escritura diz que é correto. Julgar a pessoa e falar o seguinte, ó, fulano vai para o inferno, ó, fulano não sei o quê. Entendeu? Julgar a pessoa muitas vezes é julgar o que está no coração dela, que você não tem condição de saber. Agora, avaliar a vida dela é algo bíblico, e a Bíblia manda fazer isso. Inclusive, a Bíblia manda que nós avaliemos a nossa vida de tempos em tempos, para vermos como temos vivido. Isso é uma responsabilidade do cristão. Amém? Agora vamos avançar um pouquinho, vamos ao versículo 32. 2 Crônicas 34, versículo 32. Diz assim: e fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus dos seus pais. Até aqui, veja que a passagem, onde estando tudo pronto, tudo purificado, Josias vai ao templo diante dos sacerdotes e refaz a aliança. Da mesma maneira da aliança de Deuteronômio, a aliança que foi feita em frente ao Monte Ebal, Monte Gerizim, que é o que está escrito em Deuteronômio 28 e 29, é o conteúdo dessa aliança. Aí o que acontece? Ele não somente fez aliança, ele levou o povo a confirmar a aliança e falou o seguinte, ó, no meu governo, todo mundo adora a Deus. No meu governo, nós vamos seguir a lei. Nós temos que lembrar que a ideia do Senhor, desde a tomada da terra prometida, é uma teocracia. É um governo baseado na lei de Deus. Não existe essa história de vontade da maioria. Na Bíblia não existe isso. Isso aí é ilusão do mundo humanista, cheio de Revolução Francesa na cabeça, gente que acha que só tem liberdade. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Para Deus não funciona. Para Deus existem duas maneiras. Ou é da maneira dele ou não é. Se não é, o destino das pessoas é condenação. Se é, ok, beleza, continuemos a buscar o Senhor. Esse é o processo de Deus. Qual é o problema nosso hoje em dia? Nós queremos criar um culto a Deus, queremos adorar a Deus da nossa forma. Deus não aceita esse culto. Não vai funcionar. Se você resolver servir a Deus da sua maneira, sabe o que vai acontecer? Você vai pegar sua Bíblia, você vai pegar seu inário, você vai pegar tudo aquilo que você fez como crente e vai passar mansa e suavemente no inferno por toda a eternidade. Porque a marca de quem nasceu de novo é servir a Deus de maneira bíblica, de maneira correta. A pessoa que nasceu de novo, que o Espírito Santo é um só com o Espírito dela, ela vai amar, ela vai ter prazer em viver uma vida que agrada o Senhor. Não vai ser um peso, vai ser uma alegria. São tudo pequenos sintomas. Percebe? Tem uma palavra na nossa página da igreja, lá no canal do YouTube, que são 4 palavras, se eu não me engano, chama teste de salvação. Entendeu? Um trabalho muito bom, que a gente vai reavaliando pela palavra
se realmente eu sou alguém que sou nascido de novo. O cristão carrega aquelas marcas. A Bíblia é notória, a Bíblia é transparente, não tem menos... Ah, você é nascido de novo? É. Então você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo, você faz aquilo. É a marca de quem nasceu de novo. Ah, pastor, não sabia, que bom. Ficou sabendo hoje, começa a fazer a partir de hoje. Acabou, resolveu. Amém? Vamos lá, 2 Crônicas 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. E mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais essa carga aos ombros. Agora servi ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo, Israel. E preparai-vos segundo as vossas casas paternas, e segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. E estai no santuário, segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. Até aqui, olha que interessante. Lembra que eu falei das marcas? Veja, marca do rei Ezequias, confiança. Marca do rei Manassés, arrependimento e mudança. Marca de Josias, cumprimento e fidelidade à lei. O seu bisavô Ezequias comemorou a Páscoa no 2º mês. Já Josias não, comemorou tudo certinho, 1º mês, 14º dia. O que ele fez? Ele pegou tudo aquilo que Davi tinha feito, toda a organização das turmas, tudo aquilo, toda a divisão de trabalho dentro do templo, todas as equipes que tinham pelas famílias, falou: gente, não vamos inventar nada. Nós vamos servir a Deus da maneira que está na Bíblia. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de uma prática que é muito comum hoje em dia e que é invenção da igreja moderna. Por exemplo, o ministério de dança. Eu posso usar dança no evangelismo? Posso. Eu posso fazer um evangelismo criativo usando dança? Posso. Porém, dança não é elemento de culto. Não existe um texto na palavra que sustente que existe ministério de dança. O que é? Invenção de homens. O que as pessoas deviam fazer? As pessoas deviam seguir a liturgia bíblica. Um tem salmo, outro tem doutrina, outro apresenta orações, outro dá testemunho. Entendeu? Entoamos louvores a Deus, ações de graças. Simples. Gente, começou a inventar. Deus não está no negócio. Deixa eu te dar uma regra. Uma regra que eu aprendi e edificou minha vida. Se você descobriu algo novo, provavelmente não é bíblico. O que, pastor? Isso, se você acha que descobriu algo novo na fé cristã, provavelmente não é bíblico. Por quê? Porque são 2000 anos de história da igreja, edificada pela base dos apóstolos e profetas. E essa base conduzida através da história pelo ministério dos mestres e pastores. E aí vem o camarada, descobri algo novo. Provavelmente não é bíblico, você está inventando na sua cabeça. E se você for confrontar aquilo com a Bíblia, provavelmente você não vai ter sustentação. Quantos modismos nós vemos na igreja? Quanta coisa a gente vê? Quanto falso ensino? Quanta abertura para a infestação demoníaca? Por exemplo, unção do riso, unção do touro selvagem, unção do fogo selvagem. Gente uivando na igreja que nem cachorro. Gente, bum, cai de costa. Ah, pastor, mas na Bíblia a turma não cai? Cai com o rosto prostrado em terra, em reverência ao Senhor.
É a única maneira que cai na Bíblia. Tudo isso, invenção. Tudo isso abre a igreja para a infestação demoníaca, para a doutrina de demônios, sendo que bastava todo mundo chegar aqui quietinho, orar, ler um salmo, cantar louvores e alguém fazer exposição bíblica. Alguém às vezes tem um testemunho, entendeu? Às vezes alguém pode ter uma palavra inspirada pelo Senhor. Como eu costumo dizer, o dom de profecia do Novo Testamento, que é exortar, redarguir e consolar segundo a verdade bíblica. Mas esse é o culto cristão. Entendeu? Sem inventar, da mesma maneira, na sua vida, não fica inventando. Não fica criando moda. Vai no básico. Vai no arrozinho com feijão, que é bênção. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 7. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e de bois 3.000, isso era da fazenda do rei. Também apresentaram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias e Zacarias, Jeiel, líderes da casa de Deus. Deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Assabias e Jeiel e Josabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes dos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Até aqui, gente, consagração, retomada do culto, grandes sacrifícios e ofertas. Aprenda uma coisa, você não pode prever como vai ser um avivamento, não tem como avaliar, Deus vai agir da forma A, Deus vai agir da forma B. Os avivamentos marcados na história foram os mais variados, e Deus agiu de forma diferente em cada tempo. Agora, o avivamento ele tem que carregar algumas marcas. Primeira delas, marca do avivamento, santidade no povo e consagração. Qualquer um que defender que está passando por um avivamento não tem santidade e consagração, é mentira. Segunda marca do avivamento, lideranças ungidas por Deus começam a surgir. A gente vê essa equipe aqui. Quando a gente vê o rei Ezequias, a mesma coisa. Quando a gente vê o rei Asa, a mesma coisa. Quando a gente vê Davi, tiveram os valentes de Davi, que foram aqueles homens que deram sustentação nas piores crises do reino de Davi. Então é dentro de um ambiente de avivamento, começam a surgir novas lideranças envolvidas com a obra, com todo o coração. E terceira marca para avaliar um avivamento, oferta, recurso para servir a Deus. Uma das marcas do avivamento, a gente vê isso se repetir na Bíblia, é a liberalidade do povo. Seja da maneira que for, aqui no caso com ofertas, com animais de sacrifícios. Mas hoje em dia, isso muitas vezes se traduz em oferta financeira. Não falta recurso para plantar a igreja, não falta recurso para sustentar o obreiro, não falta recurso para mandar o obreiro para fazer um curso de teologia. O povo mete a mão no bolso e abençoa. Isso é marca de alguém que está debaixo do avivamento. Ele não faz isso para ficar rico, ele não faz isso porque Deus é banco. Ele faz isso porque ele tem a honra de ser alguém resgatado por Deus, que pode meter a mão no bolso e cumprir o versículo que fala que mais bem abençoado é dar, aventurado é dar, do que receber. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa leitura, versículo 11. Então, imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas, que esfolavam as reses, e puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas,
para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois, e assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeirões, e em sertãs, e prontamente as repartiram por todo o povo. Até aqui. Olha que interessante. Se você lembrar dos dias de Ezequias, bisavô de Josias, tiveram que fazer um bem bolado entre os levitas e os sacerdotes, que teve sacerdote que não se consagrou. Deus aceitou aquela Páscoa? Aceitou. Inclusive, ela chegou a ser comemorada no segundo mês. Só que aquilo é uma exceção. Você nunca pode transformar uma exceção em regra. Agora aqui a gente percebe o quê? Cada um na sua posição, cada um no seu lugar, cada um na sua equipe, tudo certinho. Percebe a diferença? Os dois agradaram a Deus, só que Josias seguiu a lei ao pé da letra. Ele é o rei da fidelidade. Já pensou que legal? Quando você chegar diante do tribunal de Cristo para receber seu galardão, receber o seu prêmio, a primeira frase que você ouvir de Jesus for: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia fala que nós que somos mordomos, o que vai ser cobrado de nós é que nós sejamos mordomos fiéis. O mordomo é um administrador que não administra o que é dele, ele administra o que é do seu Senhor. Nós vamos dar conta a Deus, o que nós fizermos, através dessa vida aqui e na igreja. Nós vamos prestar conta. A sua salvação, o seu passaporte para Nova Jerusalém, para quem é nascido de novo, está carimbado, ninguém tira, ninguém rasga a página. Agora, se você vai ter prêmio, se você vai ter elogio, ou se a obra da sua vida vai queimar, e você vai ter uma reprimenda, isso está em aberto. Paulo fala: por isso esmurro o meu próprio corpo, reduzindo a servidão, para que eu mesmo não seja desqualificado. Ele não está falando de salvação, ele está falando de alguém que recebeu muito de Deus e vai dar contas a Deus daquilo que fez. Isso vai acontecer com cada um que é nascido de novo. O fato de eu ter segurança de salvação não me autoriza a viver uma vida cristã relaxada. Ao contrário, porque eu sou salvo, eu vou procurar as coisas como são aqui, tudo em ordem, tudo certinho, em obediência ao Senhor. Amém? Vamos avançar mais um pouco, versículo 14. Depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandato de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Até aqui, olha que interessante, gente. Quando eu tenho um coração de servo, eu abençoo o meu irmão. Se eu quero saber o que fazer, pastor, o que eu faço na igreja? Ajude naquilo que você puder. Tenha um coração serviçal. O que você puder suprir de uma necessidade da igreja, de uma carência da igreja, faça. Esse é o seu papel. Começa servindo assim. Paulatinamente, unções específicas que Deus tem para cada um, vão começar a aflorar nesse ambiente. Agora, se eu não recolho nenhum lixo da igreja, se eu não passo uma vassoura no chão, como que Deus vai me dar algo a mais? Se eu não dou uma palavra de consolo para o meu irmão, se o meu irmão pede uma oração no grupo, eu sequer respondo, dando nem aí. Ah, pastor, o pastor pegou pesado. Olha, você ainda não viu nada. Continua com essa atitude de nem aí que você vai ver o que vai acontecer mais à frente. A consequência vem. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Veja, maneira simples de servir o irmão.
O irmão fala, ó, peço oração que eu estou procurando trabalho. Amém. Aí você fica sabendo. Que nem outro dia um irmão postou para mim, ó, tem um monte de vaga lá. A gente repica no grupo. Entendeu? Porque tem gente que está procurando trabalho. Se eu não servir com esse básico, como que eu vou servir o Senhor de maneira especial? Agora, irmãos, eu não quero ser pesado, mas eu vou falar. Veja, se eu não estou preocupado em servir os irmãos nas coisas básicas, é porque eu estou vivendo uma vida cristã egoísta. Só estou olhando para o meu umbigo, só estou olhando para o meu próprio interesse. E isso não é o cristianismo bíblico. Isso é necessário, isso é pecado. E é necessário você se arrepender de uma maneira prática, servir a igreja, servir os irmãos. Esse é o papel de quem é nascido de novo, é a marca de quem é nascido de novo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Versículo 16. Assim, se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel, e ali se acharam. E os habitantes de Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias, se celebrou essa Páscoa. Até aqui, gente, foi o auge, foi o máximo, compromisso total. Já pensou? Você ter sob seu nome lá no céu, olha, ninguém fez como aquele irmão. Só ele fez. Já pensou que coisa maluca? Eu fico pensando, eu falo, puxa, Senhor. Lógico, existe uma série de fatores, mas eu vou te falar uma coisa, talvez você não consiga ser o Josias. Mas você pode se apresentar diante do Senhor com consciência limpa. Fala, Senhor, aquilo que estava ao meu alcance, aquilo que eu tive entendimento, eu procurei fazer de todo o meu coração. Isso você pode fazer, isso está ao alcance de todo mundo. Já não é uma coisa espetacular a hora que eu estiver face a face com Jesus? Eu estar com a minha consciência limpa? Eu não me envergonhar das minhas obras? Já pensou que legal? Isso é algo para pensar, irmãos. Isso é um fato. Vai acontecer. Você vai estar cara a cara com o Senhor. Vai acontecer. No mínimo, né, gente? Consciência limpa, né? No mínimo. Amém? Vamos avançar, versículo 20. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo, que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse, Deus que me apressasse, guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Até aqui, olha que interessante, deixa eu explicar a situação. Nós citamos isso em Reis. Reis fala que ele veio contra a Síria. Não é a melhor tradução. O que está acontecendo aqui? Nesse ponto aqui, a capital do Império Assírio, Nínive, já caiu. O que acontece? O faraó Neco servia ao rei da Síria. O faraó Neco já era uma potência militar. Quando os babilônios tomaram Nínive, a batalha se concentrou num lugar chamado Carquemes. Isso está registrado na história. O que o faraó Neco faz? Ele tenta aproveitar a lacuna para se estabelecer como poder militar.
Só que para chegar em Carquemes, que está no norte, ele precisa passar por Judá. O rei Josias não abre passagem para ele passar. E se opõe a ele. Aí o que o faraó Neco fala? Olha, você não se opõe a mim, porque Deus falou para mim vir rápido, e não se oponha, senão a mão de Deus vai pesar contra você. Nós já ouvimos essa frase na Bíblia. Lembra do Rabsaque, que era um comandante da Síria, que chegou na beira de Jerusalém e falou: Deus mandou o rei da Síria guerrear contra Jerusalém? Veja, a coisa mais normal das pessoas é falar que Deus mandou ela fazer aquilo. É muito normal, as pessoas jogam desculpa em Deus. Mas vamos ver o que vai acontecer nessa passagem. Versículo 22. Porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Meguido, e os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro, e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Olha que interessante. Aqui é um dos casos da Bíblia em que você vê Deus usando a boca do ímpio. Ah, pastor, que outro caso que Deus usa a boca do ímpio? Um caso famoso no Novo Testamento. O sumo sacerdote fala a seguinte frase profética: é necessário que um homem morra por todo o povo. Quem é esse homem? Jesus Cristo. Pastor, como que eu avalio se é Deus ou se é a ideia da cabeça da pessoa? Veja, a gente pode usar o exemplo de Ezequias. Aqui no caso, Neco só queria passar. Neco não queria fazer guerra, Neco não impôs nada, Neco falou: olha, não se opõe a mim, deixa eu passar. Entendeu? Quando você faz a leitura das circunstâncias e da providência de Deus, você tem condição de avaliar juntamente isso, o conselho bíblico, juntamente isso, o conselho dos cônjuges, juntamente isso, o conselho dos pais, juntamente isso, o conselho da liderança da igreja. Aí você pode montar todo um processo. Talvez até vai ter que jejuar e orar, para que você tenha uma maior sensibilidade para discernir o que o Senhor está mostrando. E também temos que entender um fato aqui. Lembra que havia uma palavra da profetisa Uda, de que toda desgraça que estava em Deuteronômio ia vir contra Jerusalém? Lembra dessa palavra? Assim que descobriram o livro da lei? Falei dela semana passada, a última palavra. Gente, ela falou o seguinte: só que nos teus dias você não vai ver esse mal. Deus recolheu Josias. O que aconteceu? Deus guiou Josias em tudo. Deus conduziu Josias em tudo. Para cumprir a vontade de Deus, que era que Josias não visse o mal, que Josias não visse a destruição, que Josias não visse a desgraça, o que Deus fez? Apenas retirou sua mão. Entregou Josias a ele mesmo. Deus sabia qual que ia ser a reação. Deus sabe todas as possibilidades de que uma pessoa pode agir. Nós temos uma passagem em Keila, quando Davi vai se esconder em Keila, em que ele pergunta algo que sequer aconteceu. Que ele pergunta o seguinte: os homens de Keila vão me entregar? Isso nunca aconteceu. E Deus responde: vão. Então Deus sabe até as alternativas que existem, porém ele é soberano, ele controla tudo. Tanto no caso de Davi, Davi sai de Keila,
Como no caso de Josias, Josias é entregue a ele mesmo e é recolhido. Nós temos que lembrar o seguinte: assim que o corpo mortal de Josias morre, ele está imediatamente com o Senhor em glória. É só uma passagem. É que nós estamos do lado de cá. Alguém gosta da morte aqui? Eu detesto morte. Entendeu? Mas nós temos que entender que havia uma palavra profética. Deus, na sua maestria, ele conduziu tudo. Inclusive para guardar Josias. Josias descansou. Josias morreu como herói. Josias morreu como um dos maiores reis da história, tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul. Entendeu? E está lá com o Senhor, e nós vamos passar a eternidade com Josias. Por isso que existem coisas, por exemplo, às vezes alguns irmãos, o que eu aprendo aqui? Às vezes está tudo bem com algum irmão, com alguma irmã, de repente Deus chama. Aconteceu, gente. Nossa, caiu um helicóptero na cabeça dele. Não cai helicóptero na cabeça das pessoas, dessa vez caiu, Deus recolheu. Entendeu? Nossa, aquele irmão fez o tratamento, morreu. Morreu. Tem que morrer um dia. Só não vai morrer se acontecer o arrebatamento. Aí não vai morrer, você vai ser transformado vivo. Só isso, mas vai ter que morrer, vai ter que conhecer a sepultura. Entendeu? Existem coisas que para nós são inexplicáveis, mas, gente, lembra, Deus é bom, Ele é digno de toda confiança. Quando alguém querido, como Josias, é retirado da nossa presença, eu tenho que lembrar, imediatamente, ele está com o Senhor. Segundo, o autor da vida é Deus, ela está na mão dele, ninguém morre antes, ninguém morre depois. Até quando ele deu 15 anos a mais para Ezequias, já era vontade do Senhor. Ele fez aquilo como um exemplo, ele fez aquilo como uma questão diferente, uma exceção. Mas nós temos que entender que Deus está no controle. Agora, cuidado, gente. Quando alguém incrédulo falar, avalie o que aquele incrédulo está falando pela Bíblia. Pode ser que Deus está usando aquele incrédulo para te abençoar. Vou dar um exemplo bem simples. Ele chega na frente do médico, ele olha seu exame de colesterol e fala, olha, você precisa entrar numa dieta assim, assim, assim. Aí você vê ele com aquele medalhão do capeta pendurado aqui. Aí você olha atrás dele, tem umas 5 imagens de demônio, assim. Aí você pode pensar, fala, não, mas ele tem razão. Veio com o medalhão do capeta, veio com a imagem dos... Não fazer uma figura para ficar engraçado. Foi a imagem que veio na minha cabeça, mas minha mente é infantil. E aí você fala, não, mas ele está falando a verdade, eu preciso cuidar da minha saúde. Senão eu vou mais cedo para a glória. Então assim, avalie, qual é a tua segurança? Aquela de sempre, para tudo. A palavra do Senhor. Essa é a segurança. Amém? Vamos seguir. Versículo 25. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm falado de Josias, até o dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas nas lamentações, quanto ao mais dos atos de Josias e as suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Até aqui, olha que interessante, primeira coisa, marca do rei Josias, olha o versículo 26, conforme o que está escrito na lei do Senhor, fidelidade. Segunda coisa, o grandioso profeta Jeremias fez uma lamentação para ele. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Está chegando uma época em que 3 dos maiores profetas de Israel vão estar vivos. Profeta Jeremias, profeta Ezequiel e profeta Daniel. Vai chegar a hora em que os 3 vão estar vivos simultaneamente, cada um atuando em um ministério, em uma região geográfica.
em uma área de atuação. Essa hora está chegando, é o auge do livro de Crônicas e Reis. Nós vamos estudar isso juntos. Já pensou, gente? Você viver nos dias que esses 3 grandes profetas viveram? Aí você ia falar, eu não ia fazer igual o povo não que desobedeceu. Tem certeza? Só vou te relembrar uma coisa. Sabe por que você obedece e você está se mantendo de pé? Porque Deus está te mantendo de pé. Porque se Ele tirar sua mão, tchau, já era. Maldito é o homem que confia no homem, que confia no braço forte, que põe sua confiança na força do homem. Está perdido. Você tem que confiar em Deus. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho na leitura. Hoje eu vou judiar um pouquinho dos meus... Não, tem mais um tempinho. É que eu preciso por causa da palavra de quarta-feira. Capítulo 36. Então o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Tinha Jeoacás a idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e condenou a terra a contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas o seu irmão Jeoacás tomou Neco e levou-o para o Egito. O que acontece aqui? Colocaram o filho de Josias. O faraó Neco chegou, ele não tinha ganhado a guerra. Ele tirou Jeoacás e colocou o outro filho. Ele mudou o nome, isso daí era comum, isso é sinal de poder na cultura do Oriente Médio. Quando eu determino o nome de alguém, é porque eu tenho autoridade sobre aquela pessoa. Entendeu? A gente vê isso que os pais dão nomes aos filhos. É uma marca de autoridade. É o que ele está fazendo aqui. Então ele pega o filho de Josias e leva para o Egito. Olha que interessante. O povo saiu em uma jogada do povo vitorioso que servia a Deus, que estava tudo em ordem, 31 anos de um governo bom. Em uma jogada, o povo já começou a servir outro país, a servir os egípcios. Olha como Deus virou. Por quê, pastor? Lembra das palavras da profetisa Uda? Começou a cumprir. E aí a narrativa continua, versículo 5. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia, e pô-los no seu templo, em Babilônia. Quanto aos mais dos atos de Jeoaquim, e as abominações que fez, e o mais que se achou nele, eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Olha que interessante. A esse camarada se rebela. Só que Nabucodonosor derrota o faraó Neco na batalha de Carquemes e continua vindo pela Síria, pelo Líbano, pela faixa de Gaza, pela Filícia, vem moendo tudo. Até que ele chega em Jerusalém, que ele depõe Jeoaquim. E vai levar Joaquim preso. Só que o que Joaquim que foi preso, provavelmente, a Bíblia não cita. Mas pelo comportamento dos reis, ele deve ter sido morto em Babilônia, talvez. Porque a Bíblia não cita o seu destino. Entendeu? Ele simplesmente é arriscado. Acabou o governo, vai preso para Babilônia. E Nabucodonosor faz a primeira deportação. Aqui começa o exílio babilônico. Muito rapidamente, após a queda de Josias. Nesse exílio aqui, o profeta Daniel e Sadraque, Mesaque e Abidnego são levados para a Babilônia. Nesse exílio aqui, Jeremias está profetizando. Nesse exílio aqui, Ezequiel já está vivo. Percebe o que Deus está fazendo?
profundo juízo, profunda atividade profética. Interessante, né? E o povo tinha acabado de sair de um avivamento. Deus mudou a chave. Só ele pode fazer isso. E aí, para encerrar, versículo 9, tinha Joaquim a idade de 8 anos, quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, enviou o rei Nabucodonosor, e mandou trazê-lo à Babilônia, com os mais preciosos vasos da casa do Senhor. E pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Até aqui, olha que interessante. O ano aqui é 597 a.C. O profeta Ezequiel vai para a Babilônia e vai começar a profetizar, acho que 596. Começa a atividade profética. Esse rei Joaquim, existe um anacronismo. O texto de Reis fala que ele tinha 18 anos. O texto de Crônicas fala que ele tinha 8 anos. Pastor, tem um erro na Bíblia? Gente, muito fácil, são manuscritos antigos. Pode haver um risquinho, pode haver uma danificação. Mas no pacote não importa, se ele foi com 18 anos ou se ele foi com 8, não importa. Entendeu? Por que que esse rei foi parar em Babilônia? Nós vamos ver isso na palavra que vem. E nós vamos ver a maestria, o compromisso e a fidelidade de Deus com o seu povo. No meio de tanta coisa, no meio de tanta derrota, no meio de um exílio que começou, no meio de um compromisso, de uma palavra que estava em Deuteronômio, você vai ver a luz de Deus, você vai ver Deus continuando o seu plano de salvação, você vai ver o Deus que estabelece reis e remove reis. Com ele está o profundo e o escondido, e nas mãos dele está o controle de tudo. E no meio de toda essa confusão, no seguir do nosso estudo, nós vamos ver a mão de Deus garantindo a vinda do Messias, garantindo o plano de salvação, garantindo a salvação daqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus por seu amor, sua bondade e sua fidelidade. Amém? Amém. Vamos orar.